Hoje falaremos a respeito de um certo sujeito que viveu mais de 900 vezes. Para ser específico, foram 999 vidas que ele teve. Após esse longo ciclo de reencarnação, esse querido amigão aí acabou caindo em um mundo onde ele acabou meio que ficando de papinho com algumas garotas, algumas modelos. E sendo cilado ou não, o nosso querido Bino Garanhão acabou se apaixonando. É claro que se vocês gostarem e quiserem mais obras como essa, comentem aí. Mete aquela bala no like e se inscreve aí pra tá fortalecendo. Ah, e que tal me seguir lá no Insta, pô? Lá posto coisas pelas manhãs. Quando eu tô fazendo vídeo, também interajo com quem me mandar mensagem no chat privado. Eu também vou começar a fazer live de jogos aqui no YouTube no meu canal de games, Scorpion1208. Então quem ainda não tá inscrito e nem tá seguindo lá no Insta, pô, você só tá perdendo tempo. Bom, bora pro vídeo. Houve um ancião que atravessou 999 existências. Com a sua longa barba branca e cabelos igualmente alvos, a sua aura de sabedoria era inconfundível, complementada por uma postura reservada e um conhecimento abrangente. Agora estava diante do grande monumento da alma, uma pedra esculpida em um formato de lápide. Silenciosamente, o cara se prostrou diante dela e subitamente foi envolto por uma densa névoa, da qual emergiu uma mulher de beleza estonteante e cabelos ruivos. Ela o informou que mais de um século havia se passado desde que ele adentrará o limbo e questionou se ele não considerava ascender. Transformando-se em uma mulher de cabelos castanhos agora e vestido vermelho, enquanto Liz e Xian se lamentava, a mulher insistiu para que ele não fizesse de surdo e mudo. Após essa interação, ela mudou novamente de forma, agora com cabelos brancos e vestes negras, e orelhas de lebre brotaram de sua cabeça. Ela questionou como o protagonista resistirá ao desejo de alcançar a imortalidade, e ele respondeu que não almejava a imortalidade, mas sim libertar-se do ciclo de reencarnações que ele foi amaldiçoado praticamente. Ela então mudou pela quarta vez, adotando o chapéu de bruxa e repousando nos braços de Liz e Xian, explicando que para escapar da imortalidade, ele precisava completar 1000 vidas. Quando o protagonista comentou e perguntou quantas vidas ele já vivera, o espírito sempre eloquente respondeu que eram 999. Liz e Xian, visivelmente frustrado pela ironia de estar apenas uma vida da liberdade, foi então convidado pelo espírito a viver mais uma vida, mantendo todas as suas memórias dessa vez. O espírito também solicitou a sua ajuda para coletar 12 lágrimas da terra, ao que Liz e Xian concordou, mas avisou que reencarnaria em sua 1000ª vida aos 20 anos. Após essa decisão, um feixe de luz o atingiu, desintegrando-o durante um confronto com 9 homens ameaçadores, vestidos com capas ao estilo vampiro do mal. Estes homens ameaçaram matá-lo caso revelasse o seu segredo. No entanto, em sua mente, Dongfeng agora tinha apenas um objetivo: entregar a chave que possuía ao Homem do Destino, que ele sabia que surgiria anos antes de sua própria morte. Com um grito de desafio, ele recusou-se a ceder e desembanhou sua espada para se defender. Mas no auge do conflito, o protagonista fez a sua entrada triunfal, por meio de um raio amarelo de teletransporte, levantando areia ao redor e obscurecendo a visão dos demais. Quando o raio de luz se dissipou, surgiu um homem alto de cabelos pretos, visivelmente surpreso com a sua nova forma jovial. Embora tivesse a intenção de reencarnar aos 20 anos, agora aos 17, enfrentava o olhar estupefato de Dongfeng. Pedindo desculpas com um sorriso, o protagonista explicou aos homens que, apesar da falta de credibilidade que ele acabara de renascer, estava apenas de passagem ali. Nesse momento, um dos inimigos conjurou uma bola de fogo que voou em sua direção, ameaçando completamente a sua existência recém-adquirida. O protagonista ficou para trás, também estendendo a mão para tentar evocar um escudo mágico que dissipasse os projéteis ardentes, mas o seu feitiço falha em produzir efeito. Preocupado, ele percebe duas questões críticas. Primeiro, seu recém-adquirido corpo infantil de 7 anos carece do poder necessário para conjurar certos encantamentos. Segundo e mais preocupante, as esferas de fogo agora estavam prestes a atingi-lo e ameaçavam sua vida. Bom, sua última vida. Nesse momento crítico, Dongfeng se interpõe a Xian e os ataques, posicionando-se como alvo voluntário para absorver o máximo de dano possível. Irritado com os agressores, o protagonista executa uma técnica conhecida como 5 espadas primárias, uma habilidade que ele tinha confiança em dominar. Ele esclarece que não desejava interferir em assuntos alheios, mas, tendo sido alvo pelo homem, sente-se em débito e resolve eliminar os adversários para saldar essa dívida. A sua ação é decisiva e ele incapacita todos os novos oponentes de uma única vez. Após o confronto, Xian acidentalmente fere o braço de Dongfeng. Embora o cara peça desculpas, ele tranquiliza o proto, explicando que a sua vida já estava comprometida pelos danos anteriores dos ataques de fogo. Em momentos antes de fechar os olhos para todo sempre, ele entrega ao protagonista uma chave e um endereço. Inicialmente relutante, Xian decide seguir para o endereço após reconsiderar que era esperado lá. Antes de ir, ele proporciona um enterro decente ao pobre homem na manhã seguinte, sob um sol radiante. Ao chegar ao local indicado, Xian usa a chave para entrar no apartamento, esperando encontrar quem os esperava, mas é surpreendido por uma mulher, apenas de toalha, recém-saída do banho. Ela grita aterrorizada ao vê-lo, como se estivesse vendo um fantasma ali em sua frente. Em um momento constrangedor, sua toalha desliza e ela tenta se cobrir enquanto o expulsava dali. Xian espera do lado de fora por alguns únicos momentos antes de resolver abrir a porta novamente. Surpreso ao vê-la ainda exposta, ele fecha a porta
porta avisando que ela já teve tempo suficiente para se esconder. Então ele faz uma contagem regressiva e ao chegar no 3, entra novamente no apartamento. Desta vez a mulher não está no corredor. E a chave que ele usou para abrir a porta começa a brilhar intensamente em laranja e a flutuar, indicando um caminho a seguir. Zetian confirma que a chave é um objeto encantado e segue a trajetória marcada, até chegar em uma porta que aparenta levar ao escritório do administrador principal. Ele rapidamente inseriu a chave na fechadura, abrindo a porta para adentrar ao espaço, pois não possuía alternativa de moradia, tendo acabado de chegar àquela nova existência há algumas horas. Sem ter encontrado outro local para ficar, ele optou por utilizar aquele escritório como seu refúgio temporário. Posicionando-se em uma das mesas, ele adotou uma postura de meditação e começou a cultivar o seu poder espiritual. Bom, uma coisa que praticamente todos os prota de Mamá faz, né? Pouco tempo depois, uma voz feminina coou do outro lado da porta, inquirindo sobre o seu tio. Ao abrir a porta, a jovem expressou surpresa ao reconhecer que quem estava diante dela não era quem ela esperava, mas sim um indivíduo que ela havia visto anteriormente ali na porta. O jovem explicou que o seu tio havia se aposentado e ofereceu ajuda para qualquer necessidade que ela tivesse. Ela mencionou que no momento de sua entrada inesperada, ela estava meio a um banho interrompido pelo corte súbito de água, necessitando de assistência. Ele concordou em ajudar e ao chegar ao local dos encanamentos, aplicou uma habilidade especial chamada de Olho Mágico, que lhe concedeu uma visão semelhante a infravermelho, permitindo-lhe visualizar o interior de todos os objetos. O maluco meio que virou o Superman. Ele identificou um objeto obstruindo o fluxo de água em um dos canos. Com a situação sob controle, ele instruiu a jovem a retornar ao banheiro para concluir o seu delicioso banho, assegurando que o problema seria resolvido em breve. O incidente despertou a curiosidade do protagonista, fazendo-o recordar as palavras de Dongfeng sobre alguém que o aguardava. Ele questionou se aquela situação traria problemas para ela, mas decidiu não se aprofundar e deixar as coisas seguirem seu curso, como estavam seguindo. Mais tarde, ele observou a garota saindo do apartamento e, oculto no fim do corredor, decidiu segui-la para aprender mais sobre a sua história. Enquanto acompanhava, ele encontrou um grupo de 4 jovens que solicitavam pílulas mágicas para auxiliar em suas práticas. Através desses jovens, descobriu-se que o nome da garota era Guo Yin. Ela informou que eles estavam procurando a pessoa errada e que sugeriu que buscassem seu pai, Guo Shaochan, para atender às suas necessidades então. Um dos rapazes, o loiro, recusou-se a aceitar a negativa e, em um ato intimidador, conseguiu subtrair uma das armas dos homens. O cara frustrado aponta a arma contra si mesmo numa tentativa desesperada de uso, porém não consegue dispará-la. Então ele ordena que os seus cúmplices ativassem uma matriz mágica para aprisionar a jovem, criando um símbolo luminoso a circular no chão sob seus pés. Guo, longe de estar assustado ou surpresa com tal artimanha, desconsidera o feitiço por um instante. Sentando-se ironicamente em um banco próximo, o líder loiro confessa falsamente que seu único desejo era ser amigo dela, assim como seus acompanhantes claramente era uma mentira. Ele admite que o feitiço jamais a machucaria e apenas serviria para provocá-la. Quando Guo tenta escapar para evitar o confronto, percebe que já era tarde demais, e os criminosos a cercam enquanto ela prepara os seus ataques de bola de fogo e se afasta despreocupada, sabendo que os feitiços são inofensivos para ela, e os adversários refletem e revelam que a sua intenção não era feri-la, mas sim humilhá-la. Retirando as suas lâminas, eles começam a rasgar as suas vestimentas por conseguir desviar, enquanto o loiro registrava tudo no seu telefone. Vulnerável e envergonhada, ela se esconde no chão envolvendo os braços ao redor de si para se cobrir, e resignadamente decide cooperar com o grupo em troca de preservar a sua dignidade. Observando a cena de perto, pois a seguia para aprender mais sobre ela, Zetian estabelece um contato telepático com Guo, indagando se ela poderia ouvi-lo. Ela responde afirmativamente, mas alto demais, inadvertidamente alertando os criminosos de sua comunicação. Um dos bandidos percebe a interação e ordena uma verificação do perímetro. Zetian avisa a Guo que a atriz mágica sob ela é conhecida como formação das mariposas tóxicas, uma armadilha simples e de custo baixo, como seria de se esperar de tais criminosos. Ele também informa que eles possuem facas envenenadas capazes de matar seres de nível médio. Alarmada, Guo pede desesperadamente então por uma rota de fuga. Zetian instrui que a saída estava na direção do 8º trigrama, mas ela hesita, temendo expor-se ainda mais e enfrentar o desdém social. Frustrado, ele decide agir e, com uma combinação de movimentos com as suas mãos, ele lança um feixe de luz azul que nocauteia um dos agressores imediatamente. Ao perceber a força descomunal de Zetian, um dos agressores de menor calibre interrompe o ataque e a humilhação dirigida a Guo. Sentindo-se acuado pela presença intimidadora, um dos valentões pede desculpas enquanto Guo aproveita para vestir as roupas dos adversários para se cobrir. Observando a situação, o protagonista comenta que os agressores já viu o suficiente por hoje, aludindo à exposição involuntária da garota. Contudo, ele se dá conta de que transmitiu esse pensamento também para Guo, que reage com um olhar irritado, criticando por sua ajuda desnecessária ao invés de expressar gratidão. Em seguida, a garota começa a manobrar para se libertar-se da matriz mágica, e ao fazer isso, observa os seus inimigos recuarem e fugirem rapidamente, demonstrando uma covardia típica de quem evita confronto com alguém de poder superior. Nesse momento, Zetian e Guo ficam lado a lado. Inicialmente, ela parece aborrecida com os eventos recentes, especialmente pelo protagonista ter visto ela desprotegida. No entanto,
enquanto ela não guarda ressentimento, considerando que a ajuda dele foi crucial e decide deixar o incidente no passado. Os dois então caminham pela cidade sob a lua e, curiosa, ela pergunta o seu nome, ao que ele responde enigmaticamente que ela pode chamá-lo de Zou, buscando talvez uma resposta nos astros ou apenas refletindo. Ela desconfia que ele possa estar usando um tipo de nome falso, e o protagonista explica que não tem intenção de enganar, mas que realmente esqueceu seu verdadeiro nome, já que faz tempo que ele não é chamado pelo mesmo. Guo insiste para que encontrasse o nome adequado para ele, mas o mesmo mostra desinteresse, julgando isso completamente irrelevante. Ela observa que ele parece um homem de poder, embora carregasse a aura de alguém que envelheceu em atitude. Isto era verdade, mas ela não tinha como saber e não era algo que ele pretendia revelar. Logo depois, ela finalmente se apresenta como Guo Ying, um nome que para ele não tinha grande significado. Na manhã seguinte, Guo acorda em seu quarto e, ao se vestir, depara-se com um café da manhã já preparado. Embora não esteja totalmente convencida de que o protagonista, que ainda não havia revelado seu nome, tenha preparado o café para ela, ela consome tudo. Encontra então uma carta na mesa explicando que o café da manhã não era para ela, mas sim para o próprio protagonista, o que a fez lamentar ter comido. Enquanto isso, Zexian, agora chamado Zoyu, ou para os mais íntimos, Everson Olhos, nessa reencarnação pedala por uma floresta de bambu. Ele reflete sobre como em vidas passadas escondeu tesouros que agora poderiam facilitar as suas negociações com os mortais. Mas esses lugares estavam longe demais para alcançar agora. Então ele decide focar em acumular mais poder espiritual para eventualmente voar até aqueles destinos. Parando para apreciar a paisagem, a sua contemplação é interrompida por um homem robusto e outro de cabelos verdes. Inicialmente, amistosos, os irmãos perguntam se ele é um emissário de algum templo sombrio, ao que o protagonista nega, dizendo que ele só está de passagem pela floresta. A atitude dos irmãos muda completamente, tornando-se extremamente amigável e até o aconselhando a não demorar na floresta por ser um lugar perigoso. Zexian comenta que não conhece nenhuma aliança mortal, o que os deixa um tanto frustrados. Perante a atitude reverente do indivíduo mais experiente que parecia interpretar as interações como uma forma de zombaria, a sua disposição para transformar a conversa em uma contenda física era evidente. Contudo, a sua impulsividade foi contida pelo homem de cabelos verdes, que destacou a frequência com que muitos não reconhecem os dois clãs mais influentes e notórios daquela região. O mais corpulento dos irmãos não demonstrou preocupação com a ignorância dele sobre tais fatos e aproveitou para informar que a localidade específica era conhecida por abrigar uma antiga caverna, uma descoberta significativa feita pelo mestre Liang. Esta revelação foi crucial para convencer os irmãos a considerarem uma aliança marcial. O homem de cabelos verdes então propôs ao protagonista um desafio. Se ele conseguisse trazer 2 cabeças de membros do temido templo, eles intermediariam o encontro com seu mestre para negociar uma possível inclusão de Zexian em seu clã. Segundo o irmão mais novo, essa associação seria vantajosa para o protagonista, pois permitiria acesso a riquezas e artefatos úteis que poderiam ser de grande ajuda nas jornadas futuras. Zexian, no entanto, observou toda a cena com um ar de desinteresse, escolhendo não responder às sugestões deles. Intervindo na conversa, o irmão mais velho sugeriu ao mais novo que talvez fosse mais produtivo desistir de tentar convencer o forasteiro a se juntar a eles. Em vez disso, propôs uma abordagem mais sinistra, decapitar Zexian e apresentar a sua cabeça ao líder do clã, fingindo que o prota era um espião do clã adversário de Seichan. Com um sorriso de cumplicidade entre eles, os dois decidiram então atacar o protagonista, desencadeando então uma típica cena de confronto direto que, cara, dá muito gosto de ver. No entanto, antes que eles pudessem executar o seu plano, o protagonista reagiu prontamente cravando a sua espada no peito de um dos irmãos, o de cabelo verde, que caiu morto instantaneamente. Com uma ironia mordaz, Zexian comentou que toda a conversa anterior não passava de uma piada e pediu desculpas por sua reação impulsiva. O irmão mais novo, atônito com a reviravolta, caiu no chão enquanto o mais velho, consumido por um grito de guerra, liberou uma quantidade massiva de energia, transformando-se em uma figura tríplice do seu tamanho original. Ele então questionou o que exatamente havia ofendido o protagonista, uma vez que ele apenas respondera a uma ameaça iminente. O adversário lançou um ataque utilizando uma técnica conhecida como Gong, uma manobra que Zexian reconheceu imediatamente como uma de suas próprias criações de uma vida passada, sabendo perfeitamente que aquilo não lhe causaria dano algum. O agressor tentou acertar o protagonista com um golpe potente, mas ele desviou com agilidade, aproveitando um erro crítico do oponente que deixou suas mãos expostas em firmá-las. Zexian liberou um feixe de energia que atravessou o peito do adversário, lançando-o pelo ar até cair inertemente na grama. Zexian, com um gesto teatral, soprou as pontas dos dedos, reminiscente de um atirador do Velho Oeste, celebrando a sua vitória, que cá entre nós foi top. No momento seguinte, afastando-se do local da demonstração de poder, encontramos o protagonista sentado em um dos restaurantes juntamente com Guo. Ele exibiu para ela registros antigos e pílulas de técnicas esquecidas, explicando que ela poderia pegar o que quisesse, pois tais itens não lhe eram mais úteis e nem de interesse. Ele também a advertiu para usar os artefatos com cuidado, para evitar que caíssem em mãos erradas. Escolhendo um tom ao acaso, Guo comentou que parecia ser o manual de combate a pragas, e o protagonista acenou em concordância, aproveitando para perguntar se ela conhecia o templo
Templo Saichan, que era bem conhecido por Guo, que confirmou ter conhecimento sobre ele, mas curiosa, ela questiona o protagonista sobre sua origem, estranhando que ele tenha chegado tão longe e não soubesse sobre o clã dominante da região. Zetian preferiu não revelar detalhes sobre o seu passado e rapidamente mudou o assunto do local. Ele expressou seu desejo de desmantelar a aliança marcial aliando-se ao clã Saichan. Zetian ainda nutria ressentimentos devido ao comportamento dos cultivadores que ele havia enfrentado há pouco. Guo informou que ele poderia facilmente superar o líder do templo, mas precisaria acumular mais força, pois ainda estava nas fases iniciais de seu desenvolvimento como cultivador. Questionando a viabilidade de sua ajuda ao templo para derrotar rivais, mesmo sendo um novato, foi interrompido por Guo, que revelou que o líder do grupo Saichan não era ninguém menos do que o seu próprio pai, Shao Chan. Entusiasmado, o protagonista percebeu que poderia contar com a ajuda de Guo para ingressar no clã, apesar de um histórico de desavenças familiares que complicava qualquer tipo de favor. De forma resoluta, Zetian afirmou que resolveriam a situação por conta própria, sem depender de terceiros, embora Guo parecesse cética quanto à viabilidade daquele plano. Ele então afirmou que agiria em nome de seu próprio templo, e Guo reagiu com um empurrão, um gesto de agradecimento por sua determinação. A conversa do protagonista evoluiu para uma declaração final de intenções. Dado que Guo não podia ou não queria oferecer assistência, o protagonista ameaçou eliminá-la, a menos que ela se juntasse a ele. Guo, percebendo que não seria um fardo e poderia se defender, questionou o entusiasmo sobre o plano. Zetian revelou que envolvia acessar o templo através de uma dupla porta reforçada do setor leste das lentes marciais, que subitamente foi explodida por ele. Esse era o plano? Guo perguntou, enquanto o protagonista combatia os guardiões do templo que correspondiam ao ataque. Ele lançava bolas de energias de suas mãos, deixando claro que estratégias simples nunca lhe agradaram, e continuou a ofensiva contra todos que cruzavam seu caminho. A batalha se intensificou até que o protagonista, julgando ter eliminado adversários o suficiente, decidiu recuar, para a surpresa da garota, que estava empolgada com o confronto. Ela sugeriu que continuasse o ataque, mas o protagonista discordou, argumentando ser quase impossível eliminar todos os membros do templo. Acreditava que, atacando apenas esse setor externo, conseguiriam chamar a atenção não apenas dos inimigos, mas especificamente do rei Xiao, o pai de Guo. Enquanto isso, o protagonista comentou sobre o excelente leite que ele encontrou na geladeira, expressando o desejo de tomar mais um copo com frutas, já que o pai da garota parecia tê-la esquecido, e ele mesmo não tinha certeza do paradeiro dela, apesar das contestações dela. Houve uma batida da porta e do outro lado estava o pai dela, que prontamente instruiu a filha a repetir tudo o que ele dissesse. Inicialmente duvidosa de que fosse realmente o seu pai, ela abriu a porta, mas a incerteza logo se dissipou quando, inesperadamente, se revelou que quem estava do lado de fora era o carteiro entregando um pacote. Ela recebeu a encomenda e enquanto estava prestes a fechar a porta, virou-se com um sorriso triunfante para Zetian, insinuando que ele havia errado. No entanto, antes que a porta se fechasse por completo, uma mão descomunalmente grande a deteve e, para sua surpresa, era o seu pai, o rei Xiao, que apareceu vestindo uma jaqueta justa. O rei, com uma ironia palpável, afagou a cabeça da filha como se ela fosse uma cachorrinha, expressando surpresa por ela ainda ter reconhecido como pai. Ele a questionou sobre a sua ligação com a Aliança Mortal, ao que ela, sob influência do protagonista, alegou que era o inimigo dele, apesar de ela ainda ter afeto pelo seu próprio pai. A conversa parecia sem sentido para ele, mas crucialmente o rei declarou que ele mesmo optaria por um confinamento de 7 dias, emocionando-se até as lágrimas ao reconhecer que mensagens haviam sido enviadas à filha por meios mais sofisticados do que ele poderia ter desenvolvido em uma década de treinamento. Esse cara parece muito Bolsonaro bombado. Em uma cena subsequente, vemos o rei Xiao conversando com o assistente no mosteiro, afirmando indiferença ao ser chamado por a sua filha de lixo, e que era hora de se preparar para o confinamento. Assim, por sua própria vontade, ele foi levado ao exílio sob os olhares de seu assistente e os dos membros da Aliança Mortal. O assistente, ainda não totalmente convencido pela decisão de seu líder, retornou ao local onde o pai costumava estar e, para sua surpresa, encontrou a filha observando-o atentamente. De volta à casa de Guo, ela questiona Zetian se a estratégia de exílio temporário de seu pai realmente surtiria efeito, ao que ele confirma positivamente, acrescentando que a ausência dele provavelmente intensificaria os problemas com a Aliança Mortal. Zetian então solicita que, como filha legítima, ela assuma temporariamente o controle do templo. Guo expressa preocupação com a pressão e a dúvida sobre a obediência dos membros do mais jovens do clã, e o protagonista sugere um plano alternativo. Ela poderia persuadir o seu tio Lang, que é a segunda autoridade máxima na ausência do pai, garantindo que o resto do clã seguiria suas ordens com certeza. Assim, ela adentra o mosteiro, onde tentava convencer o tio, conhecido por sua postura firme mas não inabalável. Inicialmente ele mostra-se reticente, mas gradualmente parece aceitar que ela ocupará o lugar do pai durante os próximos 7 dias para tomar decisões importantes. Embora ainda restasse a preocupação de que os demais
demais membros do clã possam não prestar atenção às suas ordens. A garota confidenciou ao tio que talvez os membros mais jovens do templo não acatassem suas ordens, mas certamente respeitariam as deles, hipoteticamente falando. Após refletir por um tempo e ser persuadido pelo charme da sobrinha, o tio Lang concordou em apoiá-la e quis saber qual seria o seu próprio pedido. Ela expressou o desejo de organizar um leilão, uma ideia que deixou Lang curioso e um pouco surpreso, pois era uma abordagem bastante inusitada e sombria para a garota. Lang acompanhou o olhar dela até um monte coberto por um cobertor vermelho, e ao revelar o que estava escondido sob o tecido, seus olhos se arregalaram ao descobrir uma coleção de livros que não eram simples publicações, mas continham segredos profundos da aliança, e Lang expressou preocupação, advertindo que tal leilão poderia trazer complicações graves e inesperadas. Ignorando os avisos de seu tio, ela sorriu descompromissadamente, mencionando que uma amiga havia conseguido os livros e que, metaforicamente, a água já estava fervendo e agora só faltava alguém para aproveitar o calor. Lang estava visivelmente preocupada com a possibilidade de o leilão atrair problemas sérios para o templo Saichan, mas sentindo-se como se tivesse uma posição complicada, comprometeu-se a seguir as instruções da sobrinha, mesmo com relutância. Ele ressaltou que o templo era o trabalho de sua vida e que se a situação se tornasse perigosa, ele não hesitaria em cancelar tudo. Apesar das advertências, ele se dirigiu ao local do leilão, um espaço frequentado por indivíduos de grande poder aquisitivo. No local, 2 adultos estavam relaxando em poltronas, recebendo mensagens extravagantes de uma senhora. Enquanto discutiam sobre os rumores de que os documentos secretos tanto do Templo Sauti quanto da Aliança Marcial estariam disponíveis no leilão, um dos homens comentou que itens protegidos pela Aliança Marcial estavam guardados no Núcleo Dourado, reservando para especialistas, enquanto o outro especulava que mesmo itens da camada externa poderiam render lucros ilimitados. Com um sorriso de cumplicidade, eles concordaram em voltar ao leilão. Enquanto isso, o protagonista descansava em uma poltrona, preparando-se mentalmente para o leilão noturno. Guo se aproximou dele, lembrando que estava na hora de ir, mas não antes. Zetian cobriu o rosto com papel para esconder a sua verdadeira identidade, e já no salão do leilão, eles se depararam com Kang, o líder da Aliança Marcial, e os outros participantes ansiosos. O evento transcorreu normalmente, com cada participante adquirindo o que considerava necessário e podia pagar. Quando chegou o momento de um item muito desejado, e a leiloeira, curiosamente vestida como uma coelha, apresentou o livro de dentro de uma caixa de vidro, uma cópia do Espírito das Aves Aquáticas, um método avançado de cultivo. Ele esclareceu que o item não seria vendido por dinheiro, mas sim por algo muito mais valioso: pedras da alma. O leilão então começou com fervor, e Guo foi o primeiro a dar um lance, oferecendo 10 pedras de alma. Enquanto isso, comentários sussurrados entre os ricos especulavam que o livro havia sido roubado, e que Kang, o líder da aliança, tinha motivos pessoais para recuperá-lo. Inesperadamente, Zetian, com o rosto ainda coberto, fez uma oferta chocante de 100 pedras da alma, deixando os demais iniciantes perplexos e sem palavras. Kang, não querendo ser superado, gritou uma nova oferta de 1000 pedras da alma, levando atenção no ambiente, onde parecia improvável que alguém pudesse superar tal aposta. Assim, pelo custo de apenas uma pedra da alma, Kang conseguiu adquirir uma cópia do livro O Espírito dos Pássaros Sagrados. Os ricos ao redor confortavam Zetian, comentando que ele esteve perto de obter o livro, mas também mencionam que havia um grupo na cidade frustrado por não ter conseguido vencer o leilão. O evento ainda não havia terminado, pois restavam mais itens a serem vendidos. Quando a garota se preparava para apresentar o próximo lote, Zetian interrompeu a sequência, oferecendo imediatamente uma pedra da alma pelo item seguinte, mesmo sem sequer conhecê-lo. Ninguém contestou, considerando arriscado pagar tanto por algo desconhecido, e ainda restava 2 itens no leilão. O item subsequente também foi arrematado por Zetian, desta vez por 1000 pedras da alma, seguindo a mesma lógica impossível de antes, surpreendendo a todos em sua audácia. A garota encarregada do leilão ficou perplexa com o comportamento do protagonista, mas continuou seu trabalho e apresentou o último item, que foi vendido em questão de segundos por 3000 pedras da alma, uma quantia que nem mesmo a Aliança Mortal poderia cobrir. Os participantes restantes ficaram desapontados, sem entender por que haviam comparecido ao leilão se mal conseguiram pagar algo. O protagonista saiu como o grande vencedor da noite, levando para casa o último item disponível. Como o término do leilão, era hora de distribuir os itens adquiridos. A mulher responsável pelo leilão comunicou-se via telefone com o tio Lang, que instruiu que os itens fossem entregues imediatamente, sem verificações prévias. Os 3 livros de importância equivalente que Kang havia adquirido foram entregues diretamente a ele. Enquanto isso, o líder da Aliança Marcial deixava a sala derrotado, frustrado e curioso. O protagonista, por sua vez, subiu ao palco vestido de forma adequada e recebeu os itens que havia comprado. Tranquilamente, ele saiu da sala de leilões e se dirigiu para casa com os objetos. Kang observava de uma esquina, suspeitando que algo estava errado com aquele homem. Então, entrou em um carro que o esperava perto do prédio e o veículo partiu. Durante uma curta viagem, o celular de Kang tocou, exibindo uma mensagem de texto indicando que tudo estava pronto e que eles poderiam prosseguir para o local que o cara estava indo. Sem perceber, Kang seguiu o protagonista a uma distância segura, sem sequer saber que estava indo direto para uma armadilha. Poucos minutos depois, o protagonista desceu em um prédio escuro e entrou sem hesitar, plenamente ciente de que o líder da Aliança Mortal o seguiria em segundos. Conforme o plano, ao entrar no prédio, o protagonista encontrou-se frente a frente com Kang e seus homens.
A surpresa tomou conta de seguidores de Kang, despertando a possibilidade de uma bela emboscada. Kang foi o primeiro a falar, cumprimentando educadamente o protagonista que havia comprado os itens valiosos e questionando a sua intenção se era humilhar a sua aliança, dado que um gasto de 3.000 pedras da alma não era trivial e poderia ser visto como uma ofensa ao seu clã. Zetian, fingindo estar extremamente assustado com a presença dos homens ameaçadores, perguntou se ele não estava mais autorizado a comprar o que desejava sem causar problemas. Kang respondeu que dependendo do item poderia haver consequências e complicações, então o protagonista se deixou cair ao chão, fingindo estar aterrorizado, alegando que os homens iriam roubar as suas aquisições. Os seguranças do líder da aliança marcial ficaram completamente confusos naquela cena. Como poderia alguém capaz de pagar tal quantia por itens no leilão ser tão praticamente covarde desse jeito? Kang, impaciente, decidiu eliminar o garoto com um ataque de lâminas voadoras que incapacitou o coitado instantaneamente. Ele ordenou aos seus homens que recolhessem os livros adquiridos e o eliminassem o corpo do protagonista. Os guarda-costas cumpriram as ordens sem hesitar, aliviados por tudo ter sido resolvido tão facilmente e gratos por não terem sido vistos, pois se a associação dos cultivadores descobrisse, enfrentariam consequências graves. Kang, para garantir que não restassem vestígios, lançou uma imensa bola de fogo para incinerar o corpo do protagonista. Eles então deixaram rapidamente a cena do crime, desconhecendo que tudo tinha sido capturado por uma câmera escondida, instalada por Guo e seu tio Lang, juntamente com um jovem responsável pela gravação. Eles haviam filmado toda a cena e agora possuíam evidências contra Kang. No dia seguinte, a manchete principal dos noticiários destacava o ato cruel e sádico do grupo do prédio abandonado do bairro de Luyuan. Enquanto isso, Guo assistia ao noticiário, que anunciava que o vídeo da atrocidade já tinha alcançado mais de 10 milhões de visualizações e continuava a crescer com a popularidade. Tio Lang estava hipnotizado pelo vídeo que mostrava Kang atacando o protagonista brutalmente. Os noticiários prosseguiam, discutindo que as leis aplicáveis aos cidadãos comuns e aos cultivadores eram as mesmas, ou pelo menos deveriam ser. Porém, as penalidades para os cultivadores por transgressões poderiam ser muito mais severas. Durante o jantar, o protagonista e Lang brindavam, aliviados e brincando sobre a sua sorte em não serem capturados pelo ocorrido, planejando agora atacar a aliança marcial de outra maneira. Posteriormente, Guo instruiu seu tio Lang a informar Zetian sobre as informações recebidas naquela manhã. Lang relatou que a associação dos cultivadores iria responder às ações do clã, mas na prática, e as soluções que a associação proporcionava não eram convencionais. O protagonista comentou ironicamente que a aliança marcial teria azar nessa situação. Ele prosseguiu, sugerindo que deveriam deixar a caverna da imortalidade para trás, para que os discípulos ganhassem mais poder. Adicionalmente, propôs que as propriedades do cara e o seu clã deveriam ser expropriadas. Guo e Lang, confusos com o rumo da conversa, expressaram que não haviam entendido nada do que o protagonista acabara de dizer, porém não tinham vergonha de admitir isso. Então Zetian fez uma pergunta crucial para esclarecer a situação sobre os territórios da aliança marcial após a queda. A explicação pareceu acender uma lâmpada de ideias na mente de Guo, que correu para abraçar o protagonista, feliz por finalmente entender o plano. Então ele pediu ao seu tio que preparasse uma grande quantia de dinheiro para um novo leilão, dessa vez visando os campos da aliança marcial, e Lang se levantou, começando a trabalhar naquilo. Quem também se levantou foi Zetian, que informou aos amigos que queria limpar o seu apartamento, pois ele não tinha sido limpo há vários dias. Em uma localização secreta, Kang encontra-se ajoelhado diante de um trono sombrio, suplicando a uma enigmática figura por ajuda e clemência. A silhueta misteriosa que ouve as súplicas do líder da aliança marcial é informada de que o clã de Kang estava em ruínas, e agora ele busca redenção e perdão, coisas que segundo ele dependem apenas de algumas palavras dela. O desespero de Kang era evidente, capturado pela presença imponente de uma figura oculta. Quando a entidade se revela, percebe-se que é uma mulher de feições élficas e aparência encantadora. Dias antes, em um templo, esta mesma mulher de verde estava envolvida em um combate feroz contra dois adversários formidáveis. A intensidade da batalha foi interrompida pelo toque de seu telefone, obrigando-a a pausar um confronto para verificar uma mensagem recebida, que informava sobre a queda da aliança marcial e a necessidade urgente de seu retorno para restaurar a ordem. Ao voltar a atenção para o combate, uma das adversárias não havia cessado os ataques conforme solicitado, em um imenso dragão celestial avançava em sua direção. Com agilidade, ela esquivou do ataque, utilizando uma arma como uma corrente de lâmina na ponta, neutralizando os rivais com um golpe preciso. De volta ao presente, encontramos Kang conversando com a mulher em uma mesa. Ela o repreende por suas falhas e expressa frustração por ter interrompido sua viagem ao sul apenas para resgatá-lo. Kang, chamando-a de monge, revela que a situação começou a se deteriorar quando o pai de Guo Ying optou por se isolar voluntariamente, deixando a sua filha no comando do templo de Shaotian. Essa informação parece relevante e intrigante para ela, e Kang tenta se impor e ameaça capturar Guo Ying, forçando a implorar por sua vida, mas os seus próprios planos são rapidamente frustrados. A monja esclarece que a sua volta da viagem não foi apenas para salvá-lo, mas também para se vingar, e antes que ele pudesse reagir, a sua vida é abruptamente encerrada com a queda de um objeto pesado. Após o confronto, a mulher sai do local do encontro e fecha as portas atrás de si, deixando para trás apenas pratos quebrados e vestígio de ketchup.
Enquanto isso, em outro prédio, Gu está em seu apartamento cozinhando algo delicioso. Usando uma máscara facial para proteção, o protagonista lhe diz que não apresse em seu retorno, pois ainda não tinha muito a ser feito no templo de Sai-chan. Enquanto serve o prato preparado, alguém bate à porta. Surpresos, pois não estavam esperando visita, eles abrem a porta e encontram uma jovem de cabelos verdes carregando uma pasta, aparentemente a nova inquilina do quarto recém-liberado. O protagonista assegura que se ela se sentir insatisfeita, poderá procurar um outro lugar para morar, e o jovem se dirige à garota chamando-a de Year, confirmando que é um nome encantador. Ele se despede deixando-a acomodar-se no quarto e menciona que, quando ela tiver ou se tiver alguma dúvida ou necessidade, ele estará disponível no corredor ao lado, prontamente acessível. Na noite anterior, nas lembranças de Year, surgem ecos das ameaças de Kang, o falecido prometendo capturar a senhorita Gu e forçá-la a implorar por sua vida. O contexto dessas palavras, se literal ou figurativo, permanece incerto conforme a ex-líder da Aliança Marcial, e Year deixa sua imaginação tomar as rédeas. Voltando-se ao dia, revisitamos a vida de Year quando ela se encontrava diante da mesma sombra escura com a qual Kang havia conversado dias antes. A realidade é que o escritor quis enganar todos nós telespectadores. A verdadeira identidade por trás da figura oculta não era Year, mas sim uma outra pessoa, alguém acima dela na hierarquia. A sombra misteriosa lembra que ela foi atingida pela técnica mortal de Lu Chen antes de sua morte. Por isso agora ela estava sob o efeito de um feitiço que consumiria sua vida, se, nas próximas 2 horas, ela não estabelecesse uma conexão com uma outra pessoa. A figura oculta oferece então para desempenhar funções clericais. Liberando Year, ela expressa que se falhar e perder a sua vida, considerará uma honra ter arriscado tudo por ela. De volta ao seu quarto, a jovem encontra-se agitada, incapaz de ficar inativa, ciente de que sua vida estava prestes a ir de vala. Ela decide deixar o quarto e caminha pelo corredor em busca do protagonista. O prota, por sua vez, estava em um estado de tranquilidade profunda, mas o barulho da porta o perturba. Ele rapidamente se deita na cama e cobre-se com o cobertor, fingindo estar dormindo, e a garota entra em seu apartamento, sai e senta-se pensativamente perto dele, contemplando em como poderia sair daquela enrascada. Enquanto isso, a jovem de cabelos verdes fica perto do protagonista, refletindo em como aquele cara era completamente misterioso. Após isso, ela literalmente beija o cara do nada, e uma ação impetuosa que parece deixar o protagonista completamente de cara, deixando os dois completamente de cara. Mais tarde, Zexia encontra a senhorita Gu, atualmente encarregada do templo, e percebe que a expressão dela não era das melhores. Ela pergunta se ele dormiu mal, ao que ele responde que apenas enfrentou dificuldades ao tentar exercer os seus poderes, minimizando qualquer preocupação. A conversa toma um rumo misterioso quando ela revela que recebeu uma carta pela manhã, informando sobre a morte suspeita de Kang no dia anterior. Zexia comenta que era algo esperado e inevitável, mas Gu insiste em destacar o estranho no fato de que o Conselho dos Cultivadores queria abafar o incidente. Quando a conversa é interrompida, Year deixa a sala com um semblante completamente pesado, possivelmente devido aos eventos da noite anterior, ou porque na verdade estava com medo do que acabara de ouvir. Gu assegura a Zexia que ele não precisa se preocupar, pois não ocorrerá nenhum risco. Zexia confidencia mentalmente que a garota está 2,5 níveis abaixo dele, o que seria uma vantagem significativa se ela o desafiasse. Gu questiona se seria adequado tomar alguma ação agora, mas o protagonista sugere que discutissem isso mais tarde à noite. O que não sabiam era que Year tinha a capacidade de ouvir pensamentos, uma habilidade que o pai de Gu também possuía. Assim que ela saiu da sala discretamente, dirigindo-se à cozinha para preparar um caranguejo para o almoço e jantar, o protagonista se sentou ao lado de Gu para compartilhar a refeição e estava prestes a chamar Year para se juntar a eles, quando percebeu que ela havia desaparecido. Enquanto isso, a garota, conhecida como a Verdinha, estava em seu quarto, tremendo de medo, preocupada por pensar que havia sido descoberta. No conselho de Lang, os cultivadores se apresentaram às autoridades responsáveis pelo templo Sai-chan. Um dos membros questionou Lang sobre a sua capacidade de representar o templo de uma forma adequada. Com respeito mesmo, inclinou-se explicando que a senhorita Go Ying, filha do chefe do templo, havia confiado a ele a responsabilidade de agir em nome do templo durante o período de exílio do líder. Ele afirmava estar preparado a ser o mais qualificado para a tarefa, mas foi interrompido por Lang, que tentava acalmar a situação, sugerindo uma inspiração profunda, evitando mencionar nomes ou criar qualquer nova outra aliança. Um dos assistentes se levantou com uma postura de autoridade, assegurando que se o chefe estava confinado, não havia necessidade dele retornar tão cedo, e Lang, intimidado, apenas concordou com um aceno de cabeça. Enquanto isso, no apartamento do protagonista, ele relaxava confortavelmente em uma poltrona, concentradaço em um videogameinho que ele estava ali. E, aproveitando o momento de distração do protagonista, executou silenciosamente o seu plano. Ela se aproximou da janela e observou a mulher caminhando pela calçada. Sem que Zexia notasse, ela saltou pela janela, aterrissando em uma lanterna noturna e, começando a saltar de uma lanterna para outra, aproximou-se furtivamente de sua vítima, que não era ninguém menos, ninguém mais do que a própria senhorita Gu. De repente, a garota de cabelos verdes sacou suas armas à distância e os seus olhos adquirindo um brilho vermelho enquanto lançava uma das correntes em direção a Gu. No entanto, o ataque foi frustrado por Zexia, que havia seguido a garota. Com uma pedra precisa, desviou a arma letal. Gu ouviu um ruído atrás dela e se virou para investigar,
familiar, mas não percebeu nada em comum. E o protagonista, observando de longe, comentou que se o ataque tivesse sido bem sucedido, poderia ter causado sérios danos, dada a qualidade superior das armas utilizadas. Ear ficou chocado, incapaz de entender como alguém conseguiu se aproximar tanto assim sem sequer ser percebido. Ela pensou consigo mesma que alguém deveria estar realmente atento a ela para ter seguido seus movimentos tão de perto. Não desistindo, ela preparou-se para lançar um novo ataque, que desta vez prometia ser bem mais efetivo e difícil de ser contrariado. O protetor de Ghoul deixa cair uma de suas armas, que começa a emitir uma estranha aura rosa, deslizando suavemente pelo chão em direção ao coitado. Conforme o feitiço a atinge, forma-se um círculo sob seus pés, surpreendendo-a mais uma vez, remetendo a emboscada sofrida dias antes contra o grupo de malfeitores. Ghoul sente-se um tanto tola por não estar mais atenta ao seu ambiente, especialmente considerando sua natureza cautelosa. O círculo se estreita e 4 correntes com pontas afiadas são lançadas ao ar, girando-se ao redor delas, semelhante às armas de longo alcance que Ear costumava usar contra os seus inimigos. Mentalmente ela diz ao amigo que essa é uma formação de espadas e correntes difícil de romper, e percebe que precisaria de uma ajuda externa para escapar. O protagonista fala para a garota fechar os olhos, explicando que a formação de espadas e correntes apresenta apenas uma arma real entre as 4 ilusões diante dela. Embora hesitante, pois acredita que se fechar os olhos era aceitar a morte, Ghoul segue o conselho. Seu amigo explica que a única forma de evitar o ataque era redirecionando a sua percepção visual para outros sentidos. Ela sugere que ela não precisava necessariamente quebrar o feitiço por conta própria, porém poderia ser estratégico criar uma distração que permite que alguém intervisse. Enquanto isso, Ear se aproximava furtivamente de sua vítima, preparada para terminar o ataque e assim derrubar o templo Saitian, esperando ser reconhecida por seus superiores. A garota de cabelos verdes observava que não havia marca de grafite no asfalto, indicando que Ghoul estava desviando a sua visão e também estava preparada para se defender. No entanto, o que ela não esperava era que o protagonista chegasse a tempo de impedir o ataque. O prota surpreende Ear por trás segurando uma adaga contra sua jugular. Ele a interroga, perguntando se ela estava com pressa de executar seu ataque, e a mesma responde que sua missão era descobrir se havia alguém por trás da senhorita Ghoul. O prota fica confuso com essa resposta, questionando qual seria o valor de saber algo sobre o mundo dos vivos se ela estivesse morta. E ele sugere que a própria morte era a resposta que ela vinha buscar, pois a vida dela também estava em jogo. Zetian, percebendo que a garota poderia ter informações valiosas, executa uma técnica chamada de 10.000 cobras rápidas, e levantando a garota no ar, enquanto víboras das mesma cor começavam a cercá-la e apertá-la, deixando ela completamente imobilizada e indefesa. Agora que ela estava no apartamento, eles amarraram a garota e deixaram ela completamente imóvel, mantendo-a amarrada pelas cobras em sua sala, onde seria interrogada em breve. Ghoul observa a cena, preparando-se para intervir, e o protagonista, sentando-se diante dela, exige que ela revelasse tudo o que sabia. A prisioneira adota uma expressão enigmática, fingindo não entender o que o protagonista queria saber. Enquanto isso, ela aproveita o momento em que foi solta para tomar um arzinho. O protagonista ameaçadoramente junta o dedo indicador ao polegar, carregando um poder esverdeado na ponta dos dedos, pronto para disparar contra a garota. Ele questiona por que, se ela estava tão interessada na liga, não considerava a possibilidade de que o próprio Shao Tian pudesse vir ao seu aliado. Ela responde que isso é altamente improvável, tratando o local como se não fosse o seu verdadeiro lar. Bom, e aquela clássica cena de manhwas que vocês sempre veem por aí. O nariz do protagonista começa a sangrar, insinuando que o cara foi completamente distraído pelas ações da garota de cabelos verdes. Confuso, ele admite não entender o que ela estava querendo dizer. E a garota de cabelos verdes, agora livre, menciona que a caverna sempre foi um objeto de grande tentação para muitos. Com uma resposta pra lá de esquisita, ele comenta que entrar naquela caverna não foi algo tão significativo para ele. Bom, eu não entendi o que ele quis dizer não. Já cansado daquela conversa esquisita, o protagonista dispara em seguida que a garota de cabelos verdes deveria revelar as suas intenções, ou então ele iria dormir e deixar ela amarrada ali. Mas surpresa e preocupada, ela pergunta se Lee realmente estava falando sério, e que nem sequer queria dar cabo dela, simplesmente ficar deixando ela ali para sempre. Agora, se desamarrando, ela ainda dispara ao nosso querido herói, que realmente não conseguia fazer ideia do que ele estava falando e que não entendia as coisas que ele fazia. Mas debochando, ele diz que a explicação é óbvia, e que na realidade, ele não é do tipo de inquilino que resolve meter o pé nos seus moradores que pagavam aluguel. Dali a algum tempo, eles estavam se deliciando em um belíssimo banquete, enquanto o nosso protagonista, com uma cara preocupada, pergunta à garota se por algum acaso ela gostaria de escutar a verdade. Porém, a verdinha se irrita batendo na mesa, dizendo que ele deve desembuchar, afinal ninguém aguenta ficar perto desse tipo de pessoa que tá sempre de mistériozinho pra lá e pra cá. Então, com sorrisos, Yu diz que a sua preocupação é que se a garota bater as botas ou for embora, então poderá ser que ele se enfraquecesse e não conseguisse derrotar um possível inimigo que aparecesse. Depois de muita conversa fiada, a garota se irrita e pergunta ao protagonista uma última coisa, questionando o garoto sobre o que seria esse tal reino que eles tanto estavam falando, o qual mesmo diz que ele é apenas um estudante ordinário da Fundação 7, e é claro que diz isso como se fosse uma coisa super comum. Mas ainda com desdenho, a garota completa dizendo que essas são as principais divisões do cultivo, já que cada um tem a sua própria
divisão segundo o meio de cultivo. Apontando para Go, a garota de cabelos verdes diz que a mesma estava no 8º nível de cultivo e questiona ao prota se por algum acaso mesmo daria conta de derrotar as duas ao mesmo tempo em um combate, já que mesmo tendo lutado contra pelo menos 3 grandes mestres de nível Jindan, ela nunca encontrou alguém tão preciso e tão forte quanto o nosso querido protagonista. Sorrindo, ele diz que isso não era uma competição praticamente, então não entendi o porquê da pressa e nem o interesse da garota nesse tal assunto. Mas irritada mesmo se cansa de tanta ladainha e bate na mesa, perguntando se isso tudo na verdade não era um jogo. Então o herói responde que o mundo normal sempre foi sobre violência e enganação, mas o cultivo sempre foi força e também uma forma de negócios. Em seguida, o mesmo pede a garota para que se apressasse a comer, para que eles fossem imediatamente a Zhao-Chan. Antes de ir, o nosso querido Garanhão pergunta a Gu se por algum acaso teria alguma coisa que eles precisassem se preocupar, mas com um baita sorriso em seu rosto, a mesma rebate dizendo que não, já que o seu tio Lang iria cuidar do assunto por ele. Sendo assim, poderiam ir completamente tranquilos. Porém, quando a garota chega lá, juntamente com o protagonista e a sua outra amiga, eles têm uma surpresa nada agradável, que deixa os dois completamente de cara. Lang diz à senhorita Gu que finalmente estava ali, mas era uma pena já que aquela casa não servia mais para a família Gu. E com fúria, a garota o acusa de traição e pergunta se o mesmo não temia que o seu pai se encarregasse de dar uma lição no mesmo e ensinar o significado da palavra lealdade. Mas o mesmo cai na gargalhada, dizendo que quando o mestre sai, ele continua sendo respeitado, mas quando ele estava recluso, quando ele foi afastado, era diferente. Sendo assim, a filha dele, que ficou para fora do reino, não tinha muito o que fazer. Li Zetian, com raiva, também grita para Lang, dizendo ao mesmo que ele parecia muito mais seguro do que o pai da garota não fosse retornar ao local de forma alguma. Em seguida, armando um soco e atacando o protagonista, ele dispara que tudo que o garoto dizia não fazia o menor sentido, portanto, era melhor manter-se calado e não ficar falando asneiras no ouvido dele. E sem pestanejar também, o nosso protagonista, cansado de tanto desaforo, parte para cima do rapaz com toda a fúria. E assim, os dois travam uma enorme batalha, fazendo com que uma grande nuvem de fumaça se formasse em volta dele, deixando geral ao redor completamente chocado. Porém, de dentro do furacão, o protagonista olha para Lang com uma expressão de cansaço, dizendo ao rapaz que aquilo foi muito exagerado, enquanto o mesmo, espalhando os braços, diz que nunca interpretou um vilão e que praticou durante muito tempo, portanto foi melhor que conseguiu. Agora, preocupado com o plano, Lang diz ao protagonista que eles já se esforçaram e agora todos estávamos vendo, portanto não deveria ter nada para trás. Coçando seu queixo, o prota diz ao mesmo que ele pelo menos deveria fazer um espetáculo, pois caso contrário seria um pouco de surpresa se eles fossem embora. Ao qual o mesmo preocupado pergunta se eles já estavam indo tão cedo, já que ele estava até com a pressão baixa depois de tudo isso. Mas Lee diz ao cara que tem certeza que aguentava mais e deveria se lembrar de abrir a caverna da maneira certa, além de que seria muito estranho tudo isso. Depois de tanta conversa, o nosso querido herói se joga no meio da fumaça, gritando ao rapaz de óculos que tudo a partir de agora dependia apenas dele. Do lado de fora do furacão, o protagonista cai ao chão, deixando Go-In completamente preocupada com o mesmo, perguntando se estava tudo bem com o coitado. Nesse momento, a fumaça se dissipa, apresentando Lang, que em posição de superioridade diz em nome de seu mestre que deixaria o protagonista continuar respirando, mas que o garoto deveria vazar dali de sua frente de imediato. Se apoiando em Gu, Xian diz que mais cedo ou mais tarde eles se encontrariam de novo, mas por hora ele estava indo embora. A Globo tá perdendo um baita de um ator, pô. Mas à noite lá estavam eles novamente no apartamento, depois de um dia cheio de artimanhas. E a garota de cabelos verdes andava pela casa, até que por fim ela decide ir em direção ao quarto do nosso querido protagonista. Ao entrar no quarto do garoto, ela encontra o mesmo meditando, ao qual o garoto diz que o veneno do corpo dela já tinha se dissipado, então não entendi por que ela voltou até ali. Porém, acabando com a conversa fiada literalmente do nada, ela puxa uma adaga oprimindo o nosso querido herói enquanto o encarava com um olhar sinistro. Mas o mesmo simplesmente puxa a mão dela com a maior facilidade do mundo, perguntando por que ela fez esse movimento tão fácil. Agora, tendo o controle sobre a situação, o protagonista pergunta se ele está tendo tanta confiança assim, simplesmente porque acabou cultivando ultimamente. Mas a garota do nada grita que já lutou contra o nosso protagonista antes, portanto acredita que o garoto realmente não venceria. E soltando a mesa, o protagonista pergunta do que raios ela estava falando e o que ela estava fazendo, e de onde foi que ela tirou que perguntar algo para alguém atacando a pessoa era a melhor maneira de fazer isso. E Li Zetian diz que iriam a Tongshen pela manhã e que acredita que ela deveria se preparar também, e assim eles se despedem. Ao qual a garota se vira perguntando se ele realmente iria embora e pergunta também o que raios o garoto pensava estar fazendo. Esticando um cartão com as suas mãos, o nosso herói diz que ela não deveria se preocupar, pois faz muito tempo que ele queria ir e que sempre estava esperando por uma oportunidade para isso se realizar. Na manhã seguinte, eles vão em direção à grande cidade, onde literalmente parece que várias pessoas tiveram a mesma ideia, já que a praia do lugar estava completamente lotada. Ao chegarem lá, o protagonista dispara que lá era exatamente o lugar que estavam buscando, enquanto a Verde rebate perguntando o que era aquele lugar. A garota começa a fazer várias e várias perguntas para o nosso herói, sem deixar com que o mesmo tivesse uma simples chance de reação, e isso deixa o cara completamente desconfortável. Farto de tanta pergunta, ele se ajeita em uma cadeira e pergunta à garota por que ela acha que ele decidiu ir para aquele lugar onde praticamente ele poderia ficar muito relaxado. E deixando o mesmo surpreso, ela diz que se ele queria ir à praia, Tongshen não era o melhor lugar, portanto, ela sabe que o motivo dele realmente ter ido ali era por ter uma outra suposta caverna da ascensão, e o nosso herói apenas pede para que ela
ela continuasse com o papo, enquanto se mantinha completamente distraído com tudo que estava ao seu redor, se é que me entendem. Irritada, a garota acrescenta e diz que isso é o mesmo que a aliança e que a antiga família vem mantendo na caverna durante milhares de anos. Mas ajeitando seus óculos com muito estilo, o nosso protagonista dispara que quando você quer alguma coisa, não se pode esperar sentado e que na verdade você tem que reagir para conseguir. E mais tarde, enquanto as garotas brincavam no mar, o protagonista não estava conseguindo seguir o seu próprio conselho. O maluco simplesmente estava puxando uma soneca, quando de repente uma voz aparece por ali, dizendo sobre as duas belas senhoritas que brincavam no mar naquele exato momento. Era um cara todo pomposo dizendo que acabou de ver elas brincando no mar e disse que elas tinham talento, portanto veio até elas para conversar. Ele se apresenta como Gold e iria organizar uma reunião de negócios em sua casa naquela noite e pergunta se por algum acaso as duas tinham interesse em se unirem a ele. Sem nem sequer pensar duas vezes, a querida senhorita Go com um sorriso diz que com certeza iriam, enquanto a garota de cabelos verdes apenas olha para o lado meio sem jeito. Rapidamente ela se desliga por completo daquela situação e olhando para o lado tem a sua atenção retida por alguma coisa. Era o protagonista todo relaxado e encafifada ela se pergunta se seria possível que aquele garoto realmente sempre conseguia tudo o que queria sem nem sequer fazer muito esforço. Com um olhar completamente sério, nosso herói observava aquela cena de longe, refletindo que realmente estava bem satisfeito com tudo. Durante a noite a grande cidade estava completamente iluminada e o protagonista agora tinha uma nova missão. O coitado estava jogado em uma cadeira, resmungando consigo mesmo que era muito mais fácil praticar por milhares de anos do que simplesmente ir à compra com as mulheres. Cara, eu vou ser obrigado a concordar. Completamente arrumadas agora, as duas garotas se aproximam do protagonista perguntando ao mesmo se elas estavam vestidas de maneira adequada para o local. Mas de uma maneira meio arrogante, o garoto simplesmente responde que tanto faz e que tudo que ele queria era que eles fossem embora rapidamente. Mas irritada, a garota de cabelos verdes se vira para o lado, dizendo que aquele garoto era muito incompreensível e que não dava para contar com ele não. Intancável. Mas batendo as mãos na testa, o protagonista diz a ela que ele não era incompreensível, e sim as roupas que elas ficavam vestindo e tentando várias e várias vezes, mas na real era tudo a mesma coisa. Aquele cara chega todo engomadinho, dizendo que elas estavam deslumbrantes e que realmente cada roupa que testavam ficava cada vez mais linda e gata. Porém nesse momento as duas simplesmente se viram todas irritadinhas para o protagonista, cobrando esse tipo de reação vinda do garoto. Nesse mesmo momento o coitado só consegue esparramar as suas mãos para o lado sem nem sequer saber o que responder diante dessas acusações. Com um sorriso, o garanhão pega um champanhe ao lado de si e no mesmo momento dispara a garota que não fazia ideia do que aquele rapaz era. Gu começa a gaguejar, mas quebrando o prota, a garota de cabelos verdes, Ir, responde que ele era apenas o cara responsável por levar as bolsas. E com uma piscadinha na moral, o cara diz que sendo assim, espera que as belas damas pudessem se divertir. E assim ele se retira também, dizendo que tinha que receber os convidados. Assim que o cara sai, a garota de cabelos verdes se volta para o prota, dizendo que o rapaz lá era muito mais educado em comparação ao protagonista. O cara não faz o básico também, pô. Mas o nosso herói apenas responde: reclama baixo, Neng. Bebe menos. Bebe baixo, meu Neng, tá maluco? Mas olhando para frente, o garoto diz que tanto faz a reação das duas, pois ali tinha uma única missão e não se perderia ali. E lá estava o Divo, que sai dali andando para lá, sem nem sequer olhar para trás e contar com o protagonista. Acabou que depois de todo esse tempo à noite, havia 3 silhuetas no escuro e pareciam estar caindo para um lado e para o outro. Resultou ser o protagonista carregando suas duas amigas que estavam mais para lá do que para cá, e ele ainda tenta pedir para elas pararem de falar baboseiras. De repente aparece 3 caras ali na frente e diz ao protagonista que o mesmo deveria deixar as garotas ali em sua frente e sair, para que assim pudessem sair com vida. Logo apareceu mais 2 caras, e o líder deles dispara que o protagonista estava incapacitado e também estava em menor número contra os 5 que iriam arrebentar ele na porrada. E com um sorriso no rosto, olhando para a frente, o nosso querido protagonista revela que na real ele já até descobriu quem realmente estava por trás daquelas roupas caras e na moda. Com isso mesmo, tira sua máscara, se revelando ser Gucci, que com um sorriso chama o protagonista de moleque, e ainda diz ao mesmo que dará uma outra oportunidade dele viver. Maleficamente sorrindo, ele diz ao prota para que o mesmo deixasse as duas garotas ali e saísse assim, e ele promete que não mandaria o prota de vala. Novamente atingindo o nível excepcional de massa energética, o protagonista se revela muito poderoso, dizendo que uma promessa vindo daquela laia não é nada confiável. Porém o cara também faz uma pose de luta e uma onda de energia se dissipa atrás do mesmo, dizendo que se Xian acredita realmente ser uma ameaça, então tava bem enganado. Sorrindo de novo, ele diz ao rapaz que agora ele tem uma energia forte e confiável, forte como cimento, e que tem certeza de que o prota não vai conseguir derrotá-lo. Em seguida, um enorme punho de efeito de energia bate de frente com o escudo roxo do rapaz, que pensava que conseguiria segurar aquilo. Mas após isso, coitado de Gussie é literalmente arremessado na parede, fazendo o maior estrondo de todos. Os comparsas do cara correm até o mesmo para conferir se o seu mestre estava bem, enquanto o nosso herói apenas coça sua cabeça com a maior insignificância. E atrás dele as garotas bêbadas continuavam falando coisas sem nexo nenhum, enquanto riam pra caramba. Todo arrebentado,
Gucci pergunta ao protagonista quem é ele, e também o que raios ele queria para ter ido até a sua frente. E com um olhar amedrontador, o protagonista pergunta qual era o nome da seita baixa da família antiga dele, pois eles estavam ali apenas para estudar. Enquanto isso, as duas garotas lá atrás ficavam olhando para o prota sem nem saber o que pensar em respeito da situação. Gucci pergunta se o protagonista queria dizer a respeito da academia de Feiyun, e ainda acrescenta que na verdade não tem nada demais e é apenas uma seita básica, então o que é que alguém como ele, com o poder dele, precisaria de uma seita assim? Se ajoelhando próximo ao rapaz, o prota diz que então o mesmo não tem com o que se preocupar e sugere que Gucci o levasse, ou então morreria ali, sem mais e nem menos. Enquanto isso, havia uma bela garota treinando em uma academia, fazendo algumas poses de yoga. Até que de repente o seu telefone toca e ao atender ela pergunta quem queria recorrer aos estudantes do primeiro ano e como é que podia não haver ninguém naquele momento. Após isso, a garota correu para o banho e enquanto se arrumava, dizia ao contato que não deveria se preocupar, pois em questão de segundos ela já estaria lá pronta. Enfim, ela termina de se arrumar e vai em direção à porta, para ir ao encontro do contato que estava tanto perturbando ela. Mais tarde lá estava o edifício da Universidade Feiyun, onde o protagonista tinha um grande interesse de chegar. Assim que o protagonista chega lá na universidade, é atendida por uma diretora muito bela, que diz que não entende o que eles estavam fazendo ali, já que as matrículas haviam se encerrado. Mas o nosso herói, completamente entediado, apenas vai ouvindo tudo o que a mulher dizia e agradece a mesa por tantas baboseiras ditas. Logo, com um sorriso, ela também diz ao prota que tinha alguém para apresentar a ele, e que esta pessoa era a representante estudantil da universidade deles. Ela se revelou ser Xiao Huiyuan, que passa por ali andando de maneira muito snob. A diretora apresenta o protagonista e suas amigas, dizendo que eles eram os novos companheiros de classe e que a garota Yuan estava encarregada de apresentá-los à universidade toda. Com isso, o protagonista apenas direciona o seu olhar para trás quando finalmente consegue ver a garota de cabelos roxos ali atrás. Porém, assim que ela afirma os seus olhos no protagonista, alguma coisa chama muita atenção da mesma, que até deixa a coitada sem jeito. Comparando o prota com o quadro, ela pergunta se por algum acaso ele teria alguma relação ou seria o patriarca ancestral. A diretora também percebe que a garota estava em outro plano terreno e chama a mesma que sem graça diz que poderia deixar aquela tarefa com ela sem o menor dos problemas. Depois de apresentar os quartos dos heróis, ela diz a eles que caso tivessem alguma dúvida, restava apenas ir falar com ela que dormia ali pertinho. Se lembrando de como recebeu as suas convidadas em seu apartamento, Xian diz em seus pensamentos que ela era bem mais profissional do que ele. E arrumando o quadro na parede, ela diz que faz 2 meses que a pessoa da pintura se tornou o que é hoje. Mas, ao mexer, ela encontra um pedaço de papel na pintura e, conferido com um semblante pesado, ela se pergunta o que era aquilo. No papel era um velho, o nosso velho protagonista, e antes de reencarnar, com isso, a garota fica se perguntando quem era o velho da pintura anterior. Mais tarde, enquanto o protagonista estava aguardando na lavanderia, Huiyuan se aproxima do mesmo completamente sem jeito. De um jeito encantador, ela pergunta ao prota se por algum acaso mesmo também estava ali para lavar a roupa. Bom, eu acredito que só dá pra fazer isso na lavanderia, né? Ou eu tô muito enganado. O problema é que o garanhão tava viajando por completo e nem tinha prestado atenção no que a coitada tava ali dizendo. Surpresa e meio sem jeito, ela diz que o protagonista acabou de chegar, então não entende como raios esse cara já tem roupas sujas para lavar. Mas o mesmo responde que ela está certa, mas que ele veio ali lavar uma roupa para treinamento que ele acabou de receber. Ela pergunta se por algum acaso ele era louco para lavar uma roupa antes de sequer ter usado ou se era um Zé Ruela fanático por limpeza. Porém, na moralzinha, o nosso herói responde que na realidade isso era muito bom para meditação diária. E na realidade a garota fica completamente desconfiada e tenta interligar isso ao que pensara antes sobre ele ser o patriarca ancestral. Sentindo o cheiro que vinha da roupa do protagonista, Yuan começa a se perguntar de onde o garoto tirou aquele cheiro e que aquela poção era realmente muito forte. Literalmente do nada a garota se põe a cair. Isso deixa até mesmo nosso querido herói surpreso, que meio sem entender nada começa a olhar preocupado para a beleza que cai em sua frente. Ele se põe a cheirar a roupa que lavava para ver se realmente tinha exagerado na porção. Porém, ele mesmo não conseguia identificar a intensidade, já que não tinha nada. Com seu rosto completamente encharcado e ainda um tanto quanto fora de si, a garota olha para o nosso herói e pede ao mesmo para que por favor ajudasse ela. Enquanto isso, Guo estava com a garota de cabelos verdes falando ao telefone com o prota, dizendo que deram um jeito de escapar da faculdade para poder comprar roupas, já que elas só fazem isso, né? E o nosso herói naquela situação da lavanderia nem sabia o que pensar ou como reagir, já que tudo aquilo estava dando muita dor de cabeça para a coitada. Com isso, o nosso herói começa a carregar a garota para um lugar mais seguro, onde pudesse descobrir o que foi que aconteceu com aquela doida. Assim que ele entra em uma sala e põe a garota sob um sofá, percebe uma pintura e a mesma chama muita atenção dele, que fica se perguntando se ela realmente já estava ali. Enquanto o protagonista estava nessa enrascada, Gucci estava tomando uma bronca de sua irmã, que perguntava ao mesmo como foi que ela conseguiu um irmão tão imprestável como ele, mas com um sorriso mesmo rebate dizendo que ela não precisava se preocupar com isso, pois rapidamente ele iria dar um jeito nessa história toda. Olhando para o mapa, Gu se pergunta o que é o Jardim dos Sonhos e se na verdade essa era uma área que os estudantes do primeiro ano se uniam para explorar. E ali eles voltam na conversa
conversa juntamente com o Prota sobre que eles não queriam nada além da Caverna da Ascensão, a qual vieram buscar. O nosso herói diz que aquela caverna é um lugar similar ao mundo próprio e pequeno e que parece que a antiga família não tem estado à altura da gerência de 1000 anos, mas tinham capacidade de abrir um buraco pulverizar. Depois de algumas conversas, o protagonista dispara às duas garotas que elas deverão ter muito cuidado quando chegar o momento, pois provavelmente será muito mais perigoso do que elas imaginavam. Com muito sono e cansaço, o protagonista dispara a elas que deveriam ficar de olho em qualquer mensagem relacionada por eles nos últimos momentos, pois a verdade é que ele não entendia aonde iam os pontos de recorrida e os códigos de verificação. O protagonista então se deita com seu celular ao lado reproduzindo alguma coisa, e em seguida é como se ele estivesse já no plano astral. Dentro do plano astral, ele reflete que se não subissem de nível rápido através do cultivo, eles jamais poderiam se encaixar ali. Mas logo alguém desperta o garoto batendo na porta e o coitado todo sonolento se levanta, pedindo para a pessoa que estava ao lado entrar. Deixando o nosso herói surpreso, um rapaz de óculos entra dizendo que acredita que o nosso herói sabe que a visita ao Jardim dos Sonhos ocorreria, e eu mesmo ainda sem entender muita coisa, apenas pergunto ao carinha do que é que ele tava falando. Bom, o cara diz ao protagonista chamando o mesmo de Zou, dizendo que ele é muito divertido e que na verdade foram companheiros de classe durante dias. Sorrindo e cumprimentando o mesmo, o prota diz que agora estava se lembrando e se pergunta se por algum acaso tinha alguma coisa incomodando o coitado. Sem graça o cara diz que não era nada e que estava seguro de que Zou estaria fazendo uma equipe com Go e Yer para visitar o local. Ainda curioso pra caramba e tentando entender até onde iria essa conversa, o protagonista diz que esse é o plano, porém ele realmente não tinha muita certeza não. O babão então começa com um papo muito esquisito, explicando algumas coisas para o prota, dizendo também que na universidade deles não tinha muitas mulheres. E se aproximando ainda mais do protagonista, o esquisito pergunta se por algum acaso Zei Xian tinha algum relacionamento com Gu e Yer, ao que o mesmo simplesmente olha com desdenho para o cara chato, enquanto colocava suas mãos sobre o ombro do mesmo. Sem dizer um A, o protagonista começa a apertar o ombro do carinha, fazendo com que ele gritasse de dor e pedisse desculpas por suas ideias pra lá de esquisitas. E de fora do prédio, quase todos que passeavam lá embaixo conseguiam ouvir os gritos do garoto. Mais tarde, no pátio da universidade, a diretora empoderada estava em posição de comando, dizendo aos seus alunos que todos agora tinham uma última oportunidade. Ela explicava a todos o quão perigoso e arriscado seria ir para o Jardim dos Sonhos, e acrescenta que poderiam sim competir entre si, só não podiam se ferir. Por fim, ela termina dizendo que o talismã de teletransporte distribuído anteriormente poderia salvar a vida deles em caso de emergência, e com essa frase, ela encerra o seu discurso. Nesse momento, o protagonista e suas duas amigas guerreiras olham para a diretora já com seus uniformes, confirmando então que entenderam o recadinho. E Ryu, ao lado dos outros dois caras, também confirma que tinha entendido o recado da professora, assim como também o maluco que estava dando ideia nas garotas que o protagonista desceu os sarrafos nele. Assim, os mestres do local começaram a fechar sinais com suas mãos de uma forma abrupta, fazendo com que raios dos céus atingissem o solo. Em seguida, começaram a gritar para que os alunos entrassem o mais rápido possível no portal, já que o tempo deles era totalmente limitado e não tinha por que tanta enrolação. Assim que todos os alunos entram no portal, os mestres dissipam sua energia, fazendo assim com que o mesmo enfim fechasse na hora certa. O que mais chama a atenção dos três é as três silhuetas de sombras que passam por cima de suas cabeças, deixando ambos completamente de cara. Os mestres tentam se comunicar, perguntando por que estavam tentando invadir, mas o garoto rebate, dizendo que eles eram estudantes da Universidade Feiun. Porém, isso não agrada o mestre, que grita mandando eles pararem, já que isso nem sequer era uma justificativa digna de resposta. E assim que ele tenta atacar o rapaz encapuzado, o mesmo estendendo as suas mãos grita para que o portal se reabrisse, enquanto uma aura vermelha emana de seu corpo. Neste momento tudo começa a se romper enquanto todos os mestres gritavam para que impedissem a pessoa de fazer aquele absurdo em plena luz do dia. Mas é tarde demais e literalmente todos os três conseguem ultrapassar para dentro do portal, e isso acaba de certa forma atingindo os três mestres que ficam de fora. Os três ficam completamente incapacitados tossindo ketchup, enquanto resmungavam que isso foi o cúmulo. Um estudante que ficou para fora do portal se aproxima e ao ver aquela cena simplesmente fica chocado, se perguntando o que era aquilo. E ao ver os mestres jogados no chão quase chorando, ele se pergunta que porcaria foi que acabara de acontecer diante de seus olhos. Em seguida, o segundo jovem mestre da antiga família se aproxima por trás do garoto e com um tom de seriedade diz que o mesmo foi realmente longe demais dessa vez. O coitadinho se vira dizendo que isso não era coisa dele e que a sua gente tinha entrado no campo juntamente com os estudantes há muito tempo, e que aquelas pessoas que vieram eram apenas 3 e com um único movimento deixaram os anciões daquele jeito. Portanto, como é que ele poderia conhecer alguém tão poderoso? O segundo jovem mestre então diz que isso não é nada bom, e que no fim das contas, acaba que os estudantes agora estavam em uma enrascada infinda. Ele se põe a correr dizendo ao seu companheiro para dizer ao pai deles para que reunisse todos os homens para interceptá-los em menos de 7 dias, pois eles estavam indo acudir os velhotes. O coitado do garoto fica lá de trás olhando seu irmão, ajudando o ancião sem nem sequer saber o que repensar a respeito daquela cena diante de seus olhos.
Ao conferir o corpo do ancião, o jovem mestre percebe uma aura demoníaca e surpreso ele se pergunta como é que poderia ser possível uma coisa dessas, já que na realidade os demônios haviam sido exonerados da Terra há mais de 100 anos, então não era provável que esse tipo de coisa acontecesse. Enquanto isso, o protagonista, juntamente com suas 3 amigas, caem no mundo dos sonhos, claramente preocupados com o que poderia acontecer por lá e o que eles poderiam encontrar na realidade. Olhando de um lado para o outro, ele pergunta o que era aquele lugar e o porquê na realidade tudo parecia tão calmo como estava. Mas algo chama a atenção dele quando percebe que, na verdade, aquele provavelmente era o lugar onde ele escondia anteriormente os seus pertences. Neste momento, Anhir se vira para trás ultra preocupada, se perguntando que ruído foi aquele que eles acabaram de ouvir no local, deixando até Guo preocupada. Em um piscar de olhos, o protagonista começa a puxar as garotas dizendo para que elas saíssem dali. Em seguida, uma enorme explosão se forma no local onde elas estavam. O maluco tá sempre um passo à frente, é muito apelão esse prota. Daquela explosão se forma um enorme monstro bestial rugindo horrores. Beleza, agora eu errei a mão no palavreado. Surpresa, Guo fica encantada e com medo se perguntando se aquele realmente era um leão, antigo da colina de Asa. E o protagonista confirma dizendo que aquele é um adulto equivalente ao nível de falso deus de um praticante, ou seja, extremamente forte. Protegendo as suas amigas, ele diz que para pessoas como ele, se tocassem naquele ser bestial, literalmente todos morreriam apenas por encostar um dedo nele. Guo, correndo, diz que a etapa do deus do vazio é um poder absoluto entre todos os seres humanos, e que literalmente ninguém vivo teria o poder o suficiente para derrotar ou tocar naquilo. Mas enquanto desviava dos ataques da fera, o protagonista pergunta à garota do que raios ela estava falando. Enquanto Ir diz que quase todos aqueles reinos morreram na batalha contra os demônios há 100 anos, portanto nem fazia sentido, e que agora não tem mais de 10 daqueles reinos lendários no mundo todo. E com a fera ainda rugindo atrás deles, Guo pergunta o que é que fariam agora, e que deveriam se preocupar em sobreviver e não de onde saiu aquela coisa. Mas o nosso herói, agindo de maneira heróica como sempre, diz à garota para que ela deixasse ele para trás, pois iria deter o bicho pelo menos temporariamente. Mas Ir, preocupada com a integridade física do nosso protagonista, pergunta ao mesmo se ele realmente acreditava que poderia dar conta do recado. Mas assim que Guo diz a Ir para não se preocupar, ela fala juntamente com o protagonista, dizendo que definitivamente ele conseguiu sim dar cabo do bicho. Olhando para a fera bestial em sua frente, o nosso prota diz que depois que trocou de corpo, a fera não o reconhecia mais, o que tornou essa situação um grande problema. Em questão de segundos após isso, a monstruosidade simplesmente atia fogo no protagonista, mas por sorte por um triz, o mesmo consegue desviar. Depois de tentar tirar o chamusco de suas vestimentas, o protagonista ali tem certeza de que a fera bestial definitivamente tinha reconhecido o próprio. De frente com a fera, ele reflete que isso parecia ser um tipo de prova provido pela fera, e se perguntava se a mesma acreditava que ele era um tolo daquele jeito. Tomando algumas pílulas agora, o protagonista diz que provará do que ele realmente é capaz, então queria tirar uma prova disso. Novamente a fera tira fogo contra o nosso herói, que apenas fica parado, em frente ao fogo sem reagir de alguma forma. De frente com o Cir agora, o protagonista começa a dizer várias coisas a respeitosa etapa do cultivo do bicho, e em seguida, mais perto ainda, completa dizendo que tudo aquilo que ele acabara de dizer era o que o monstro precisava na etapa. O protagonista pede para o monstro tentar repetir, mas o mesmo diz que não tem certeza de que ele morreria, então não passava de uma bobagem ficar tentando. Enquanto isso, as duas garotas já estavam bem distantes dali, andando pela floresta, comentando sobre como aquele mundo realmente era estranhíssimo. Porém, interrompendo a conversa das duas, um grupo de pessoas discutiam em sua frente, deixando ambas encafifadas. Era o maluco que tomou uma baita surra do protagonista, discutindo com os mascarados, perguntando ao mesmo o porquê tinham vergonha de mostrarem seus rostos. Mas Ir passa por ali dizendo ao cara que eles estavam em perigo realmente, mas que claramente não se tratava daquele tonto. Mas Liquan naquele momento dá uma de machão e se põe na frente da beleza perguntando quem foi que ousava incomodar e amedrontar a flor da escola deles. E o mascarado nesse momento olha para os seus amigos tentando decifrar o que é que estava rolando ali em sua frente. Quase que instantaneamente, os 3 mascarados se curvam para a garota de cabelos verdes, dizendo a mesma que estava ali apenas para servi-la. Mas colocando as mãos na testa, ela diz que eles são idiotas, já que ela estava claramente ocultando a identidade dos demais presentes. Há um dia atrás, a garota de cabelos verdes estava andando pela universidade enquanto carregava uma caixa contendo alguns papéis. Ela chegou até Guo dizendo que aquilo é o que ela pediu a Liang Sheng para publicar rapidamente. Ao abrir, a garota de cabelos verdes fica completamente desconfiada, reclamando que aquilo estava enrolado em 8 páginas, mas só continha nada mais nada menos do que uma mera chave. Voltando para o presente, o protagonista estava com a chave jogando ela para cima, dizendo ao monstro para repetir, pois se quisesse matá-lo teria que dar-lhe um motivo de verdade. Mas tudo que a fera bestial conseguia repetir era que queria sair para fora e que precisava sair o quanto antes. Eu sei lá o porquê, papo de doido. Então o nosso herói começa sua barganha, dizendo ao monstro que o mesmo pensava demais e que se resolvesse o matar, então aquele pequeno mundo acabaria, mas se o acompanhasse futuramente seria liberto. Com isso, a fera vira um tipo de espiral de fogo bem na frente do protagonista, que apenas fica observando tudo sem dizer absolutamente nada. Em seguida, a grande fera vira uma pequena criaturinha fofa nos ombros do protagonista que, com um sorriso resplandecente, apenas olha para a mesma. E ali eles
eles partem no pôr do sol. Que ceninha bonita, pô. Afirmando as vistas, o protagonista comenta que aparentemente na frente deles estava o grupo de sua recém-conhecida Chihiro Yuan. Acontece que à frente dos 3 alunos, aquele grupo de mascarados estavam completamente deixados sem vida no chão. O rapaz de boné, ao perceber aquilo, já logo fica em choque, gritando que eles estavam todos mortos sem nenhuma sombra de dúvidas. E o de óculos, nesse momento, também preocupado, se pergunta como poderia ser possível uma coisa daquelas. E o protagonista se aproxima, refletindo que eles estavam acima da etapa de Jindang, portanto deve ter sido uma pessoa bem forte, e a pessoa que foi até ali para matar Gu Yuan e Wan Year. Preocupado ainda, o de boné se pergunta se aqueles caras foram mortos no lugar do protagonista de uma forma equivocada pra caramba. Ao que o mesmo diz que as feridas e marcas parecem ser Su Kung Fu, e isso deixa o cara ainda mais preocupado. Ainda analisando aquela cena, o prota tem certeza de que não foi a sua querida amiga Wan Year quem mandou o pobre coitado de vala. Mas do nada o protagonista dá um pulo para trás, visando ao seu amigo rechonchudo que deveria ter muito cuidado e sair dali o quanto antes. Com isso, uma enorme flecha em volta de uma aura roxa cai em direção ao lugar onde eles estavam. E desesperado ainda mais, agora o rapaz de óculos começa a agradecer ao protagonista por ter avisado a ele sobre esse perigo. Após isso, o nosso herói se vira para a floresta ao lado e percebe 2 silhuetas que perguntaram como foi que ele percebeu a presença. E o prota então dispara que a flecha é feita da alma, portanto eles não estavam ali literalmente, mas sim estavam apenas perto do local. E a silhueta com o arco atirando muitas flechas contra o protagonista diz então que isso é tudo e lamenta ter sido tão descuidado. Mas com muita maestria, nosso protagonista consegue desviar literalmente de todas as flechas sem fazer o menor dos esforços. Com uma espada, ele parte para cima do encapuzado usando sua habilidade de passos de fogo extremo. Acaba que a silhueta se revela ser apenas uma garota, que ao ver o protagonista se pergunta por que aquele mero humano conhecia as técnicas de seus deuses. Mas o nosso herói rebate a dúvida da mesma nesse momento, dizendo que isso é uma técnica simples e que qualquer um que quiser aprender pode aprender, sem nenhuma razão especial para isso. Enquanto ele encarava a garota, uma grande luz fluía de trás do protagonista, sem que o mesmo percebesse essa presença. Não demorou muito até se revelar ser um outro encapuzado que cai literalmente explodindo tudo para os ares. Acaba que ele tentou atacar o protagonista, mas o mesmo com mais habilidade desviou, deixando o cara impressionado com a velocidade do herói. Agora esse rapaz tira sua túnica e pergunta para sua amiga arqueira se por algum acaso a mesma estava bem. E nisso Yuan e seus amigos se preparam dizendo que aqueles demônios iriam pagar e que nem estariam mais ali. Mas o nosso protagonista de trás de uma árvore desesperado grita para que os 3 que eles não ficassem ali, pois eles não eram pários e deveriam correr o quanto antes. A arqueira nesse momento estende suas mãos para cima evocando uma aura lilás brilhante enquanto todos gritavam de medo. Ela estava retirando as flechas do corpo dos mascarados no chão. Eu já nem estaria mais ali perto. Rapidamente ela lança aquelas flechas na direção dos alunos que ficam completamente em choque, gritando que aquilo realmente não era nada bom. Aquela flecha também vai em direção ao protagonista que dizia, mas foi por pouco. E o coitado preocupado olha para aquilo refletindo que desta vez ele quase virou estampa de camiseta. Por sorte do rapaz, a criaturinha que antes habitava o seu ombro pegou a flecha numa velocidade incrível como se fosse um mero pedaço de osso. Mas ao olhar para frente ele percebe que todos os outros 3 já estavam deitados e desacordados no chão. Preocupado, ele chega correndo até os seus colegas e pergunta se eles estavam bem e ouvindo ele. Ao que o rapaz de óculos se levanta dizendo que está bem, mas que era como se as suas veias tivessem sido completamente bloqueadas. E o Wan também se levanta dizendo ao protagonista que também estava bem, mas a sua aura com toda certeza estava danificada pra caramba. O rapaz de boné diz que aquela flecha deixou ele completamente irritado e tira ela, enquanto o protagonista corria até o mesmo pedindo para que ele não fizesse aquela porcaria. Mas é tarde demais e assim que a flecha é removida, uma grande explosão com uma aura roxa brilhante expulsa todos ao seu redor. Com a grande explosão, o protagonista vai para um lado e Yuan e o de óculos vão para um outro lado. Mas o coitado havia batido a cabeça em uma pedra e assim, infelizmente, acabou por perder a sua vida por completo, deixando a garota assustada. Ativando novamente a sua aura, o seu animal de estimação, o nosso protagonista furioso grita que agora, tudo isso é uma questão de vida ou morte. Os 2 encapuzados disparam que deveriam ir embora, já que uma luta contra uma fera bestial com toda certeza mandaria os 2 para a cidade do pé junto. Porém, como se fosse o espírito, o protagonista avança para cima da garota com a sua espada, gritando que eles não iriam a lugar algum enquanto ele estivesse vivo. E a garota tenta se defender com seu arco, dizendo que de novo ele acabou de usar a técnica de passo de fogo extremo. Enquanto ela lutava contra o protagonista e discutia uma fera bestial, atacava outro encapuzado cortinho. Com a maior facilidade, o protagonista arranca o arco da mão da garota, dizendo que o rei demônio está morto e em breve eles também estariam. Nesse momento o arco acaba caindo pertinho de onde o Wan estava jogado, que também percebe a presença da arma. Ele pergunta à garota se ela estava preparada para cair ao lado de seus aliados e enterrar essa
essa linhagem de uma vez por todas, igual aconteceu com a avó dela. E agora, sob pressão do protagonista, a garota diz que realmente compreende que contra os dois ela poderia acabar morrendo ali, mas uma enorme rede de fogo se forma em volta de Yuan e seus amigos já sem vida, enquanto o protagonista enfrentava aquela garota. Com um olhar sério, o prota com fúria dispara que se a garota se aproximar e tocar na rede, realmente acabaria morrendo sem mais nem menos. Mas a mesma simplesmente acaba caindo na gargalhada e pergunta se por algum acaso ele estava se importando com alguém dali. Mas rapidamente a garota anuncia ao seu amigo de capuz que eles iriam fazer uma troca, e com isso mesmo para o que estava fazendo. Assim ela deixa o protagonista para trás e, debochando do mesmo, ela diz que cedo ou tarde eles acabariam se encontrando de novo. Eu, se fosse o prota, acabaria com ela ali. Com um baita sorrisão em seu rosto, a garota se aproxima de seu arco, querendo dizer que iria pegar o mesmo. Mas o protagonista lança sua espada no mesmo de longe e pergunta à garota se ela realmente iria ousar tocar na arma. Com muita raiva e fúria, ela se vira dizendo que aquele arco era dela, então o direito de pegar era realmente dela. Mas o protagonista, agora mais próximo, sem nenhuma paciência e com um olhar sombrio, grita dizendo que eram 2 vidas que ela tirou ali. E depois a garota, perto de uma árvore, diz a si mesma que não entende o porquê o protagonista está na etapa de Indan, teria um animal espiritual da etapa de Deus do vazio. Portanto, ela teve de abandonar o seu próprio pai ali. O encapuzado ao lado dela diz que se alegra que ela seja inteligente e que desta vez resolveu salvar a sua própria vida. Porém, desta vez chorando, ela pergunta ao seu tio se o mesmo acredita que ela possa ter se equivocado agora. Limpando as suas lágrimas, ela pergunta ao seu tio se realmente tinha algo que ela queria ali, já que no Jardim dos Sonhos não era nem apreciado no mundo humano. Mas com um olhar sereno, o cara responde que de qualquer forma tinha muita gente poderosa naquele jogo e que os 3 mascarados eram fracos, mas o protagonista era fora da curva. Ela diz que estavam ali por 17 alunos, mas o prota literalmente libertou ela por causa de uma única garota, portanto acredita que ele não seria um problema para eles no futuro. O seu tio responde que não sabe ao certo, mas foi a maior vergonha dos deuses deles durante 1000 anos. Enquanto caminhava com a sua colega em cima do seu animal lendário, o nosso querido herói ficava espirrando pra caramba. A coitada da garota tava chorando pacas e o prota pergunta com indiferença o porquê, já que os seus meridianos poderiam facilmente se reparar. Mas olhando para baixo e com seus olhos repletos de lágrimas, ela diz que isso nem sequer tem a ver com os meridianos, e que ela estava chorando por causa dos seus cuidadores que acabaram morrendo, deixando um enorme buraco de saudade. Mas o nosso herói Xian diz que sente muito, porém eles realmente deveriam ter saído há muito tempo quando ele disse. Ela rebate dizendo que não tem muito o que fazer, já que todas as cartas desde o início foram jogadas, mas os caras realmente foram muito rápidos. Xian diz que o importante mesmo é conseguir se reunir com seus amigos para que eles pudessem se ajudar, já que seria realmente muito difícil se defender dos demônios. Chegando à beira de um penhasco, eles começaram a observar que tinham 3 pessoas lá embaixo, próximos à entrada de uma caverna. E ao se aproximar ainda mais, o protagonista pergunta se realmente era o rapaz de óculos que veio falar com ele. Todo em choque, ele começa a dizer com uma voz trêmula ao protagonista que tinham demônios rondando aquele mundo. Mas com indiferença, o nosso prota diz que já sabia, mas queria saber se ele viu as suas 2 companheiras por algum acaso do destino. Eles literalmente ao mesmo tempo apontam para a caverna, dizendo que ela foi para ali com toda certeza. Cara, eu não vou nem comentar sobre esse cabelo, isso com certeza foi proposital. Mas ao dizer o que o protagonista estava desconfiando, já que era certeza o mesmo, simplesmente começa a se encarar com um olhar mortal, fazendo com que os 3 tremessem na base. Então o de óculos começa a dizer ao protagonista que ele não quis mentir, ele só ficou com vergonha de dizer a verdade. Ah, pronto, agora deu. Mas Yuan pergunta toda curiosa por que raios o maluco achava que era humilhante dizer a verdade. Acontece que o prota já sacou que foi porque eles viram os demônios e correram de medo, abandonando suas 2 amigas. Do nada o maluco meio cabisbaixo sai dizendo fora, enquanto seus amigos pedem para que ele esperasse pelos outros. Ao adentrar ainda mais a caverna, o protagonista encontra suas 2 amigas feridas e jogadas ao chão, e todo preocupado ele se pergunta o quão grave foi o ferimento. Então Guo diz que tomou uma flechada da garota e agora os seus meridianos foram danificados por completo, foram pras cucuias. Ao que o protagonista diz que isso também aconteceu com Yuan e que irá para a torre conseguir o livro de Guangfu, e depois de alguns dias tudo voltaria ao normal. Mas Year com vergonha diz ao protagonista que ele não podia demorar muito, já que se elas ficassem assim naquele mundo por muito tempo, com toda certeza o destino morreriam. Preocupado, o protagonista diz então que ele terá que encontrar uma outra maneira e que talvez funcionasse um outro método de cultivo que ele conhecia. Deixando as garotas felizes e encafifadas, ele diz que o método de cultivo com toda certeza poderia simplesmente reabrir os meridianos dela. O prota termina dizendo que sairia para caminhar por alguns dias, mas que elas deveriam se preparar mentalmente para o cultivo. Antes de sair, o protagonista também retira algumas flechas que haviam atingido as garotas. E a garota de cabelos verdes, o Hanier, então se põe a dizer que ela iria primeiro, já que não queria ficar ali esperando por muito tempo até conseguir recuperar toda a sua força. Mas me fala aí, e você, já me seguiu no Insta?